Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao novo quadro aqui, Papos da Quarentena, onde a gente vai conversar com figuras bacanas, pessoas que pensam esse cenário e ajudam outras pessoas a crescer e refletir nesse momento. E como a gente estava falando antes da gravação aqui, eu podia ter 1000 apresentações para fazer, mas eu preciso apresentar o meu amigo Aldo Pacheco, que também é consultor de e-commerce, um cara que manja muito de comércio eletrônico. E a honra que eu tenho de inaugurar este programa no programa 00 com ele. Aldo, obrigado por topar fazer essa loucura aí com a gente de começar o projeto. Tenho certeza que é um pé direito muito bom. Meu velho, é sempre 100% à disposição aí para o que tu precisar, cara. A honra é toda minha de estar participando do início do programa de um dos caras que eu mais admiro na internet, meu velho. Sabe que a admiração pelo que tu faz, pelo conteúdo que tu apresenta é muito grande, tu sabe disso há bastante tempo. Aldo, e me conta uma coisa aí, como que estão esses dias na quarentena? Tenho certeza que tem trazido aí algumas reflexões, algumas observações do mercado. O que você tem para compartilhar com a gente sobre isso? Cara, é um bom assunto, né, cara? Porque é uma coisa nova para todo mundo. Eu acho que o legal desse momento que a gente está vivendo, tirando toda essa parte horrível de doença e tudo mais, mas o que está sendo trazido de positivo é que é uma coisa nova para todos. Então tá todo mundo tendo que se reinventar para poder apresentar soluções para o mercado. Eu atendia muito forte o mercado de Nordeste, atendo ainda, e tinha essa necessidade de ficar tempos, 15 dias no Nordeste, depois 15 dias aqui em São Paulo, e de uma hora para outra eu não tenho mais essa possibilidade, não posso mais fazer isso. E estou me adaptando e adaptando os clientes a isso. E o que eu tenho visto é que eles realmente, eu acho que a necessidade da transformação digital começou a bater na porta das empresas, tardio, óbvio, né? Mas as empresas começaram a entender que o digital não tem que provar mais nada, o digital já é em si a prova de sucesso. Então, a gente está tendo um trabalho a menos, quem trabalha com isso, com e-commerce, com transformação digital, está tendo um trabalho a menos de ter que provar que o digital existe, sabe? Sempre foi esse problema sempre foi muito latente, de a gente ter que provar que o digital é uma opção e não uma aventura. Muito bom. E eu tenho visto, Aldo, né? Tava até dando um exemplo hoje, conversando com um amigo, um supermercadista grande, assim, a gente foi fazer uma compra online, né, para poder retirar. E aí a gente teve todo aquele sacrifício de procurar por trocentos SKU, todos os produtos que a gente queria, quase uma hora fazendo a compra online. E só no final, lá no checkout, eles informaram que eles só estão entregando um dia por semana. E esse dia era sábado e a gente estava fazendo a compra na segunda-feira. E aí a gente achou um supermercado bem menor, que você faz o pedido pelo WhatsApp, se eles não têm o produto que você pediu, eles te dão um similar. Fecha o pedido, te diz quanto custa, te manda uma mensagem por WhatsApp, você tem 2 horas para retirar. Você chega no supermercado, os funcionários colocam dentro do carro, você nem precisa sair do carro. O que me dá a impressão, né? Eu vi algumas reclamações nas redes sociais, né? Ah, os pequenos estão fragilizados nesse momento. O pequeno comerciante, o pequeno varejo foi o que mais sofreu. Mas me parece ser muito mais uma questão de atitude do que tamanho de empresa. Como que você vê isso? Cara, perfeito isso daí que tá falando, cara. Vai muito ao encontro de tudo aquilo que a gente já prega há muito tempo. O pequeno ele tem uma vantagem que é real em cima de qualquer grande, que é a velocidade da ação. Ele pode planejar uma coisa agora, ao meio-dia, e já botar em execução antes de fechar o turno, ele já pode estar colocando em execução uma ação que foi pensada agora. E eu estou vendo os pequenos realmente precisando se reinventar muito rapidamente. E aí essas soluções, tipo essa que tu colocou, que é quase como se fosse um drive-thru de compra, sei lá, tu faz o pedido e começa a bater algumas necessidades. O pessoal está sem dinheiro, e está precisando entregar uma solução. O que eles começaram a pensar, que é o meio óbvio?
usa soluções que já estão disponíveis, o WhatsApp, redes sociais em geral e tudo mais, e os pequenos conseguiram enxergar isso, eu acho, com mais clareza. Eu vejo um monte de ações bem interessantes aparecendo no mercado em relação a isso, e me chama a atenção porque os grandes estão sofrendo demais com a quantidade, a necessidade de processos muito bem estruturados, porque os volumes são absurdamente grandes, e o pequeno não, o pequeno ele se adaptou ao que existe, sabe? Alguns, obviamente. E aí essa tua fala para mim é perfeita, que assim, é uma questão de atitude muito mais do que uma questão de tecnologia, de fragilidade, é mais de atitude. Eu vou agir. O que eu tenho em mãos? Tenho XYZ ferramentas. Uso essas ferramentas. São as melhores? Não. Resolve o problema? Sim. Então vai ser utilizado isso. Eu acho que o pequeno é mais prático nisso, sabe? E estou gostando de ver essa mudança que está acontecendo de forma extremamente rápida assim, para o pequeno negócio, vamos dizer assim. Aldo, você estava falando dessa questão da importância do planejamento, né, de não fazer tudo atropelado. Muitas empresas adiaram muito essa questão de ir para o digital, né? Ah, eu não preciso agora, não é o momento, dá para esperar um pouquinho, e de repente se viram tendo que fazer isso. Primeiro eu queria te perguntar, você acha que quem chegou primeiro nesse jogo agora está nadando um pouquinho melhor nesse mar revolto? Sim, não tem dúvida. Quem se preparou com antecipação a isso daí, pelo menos consegue colocar em execução as coisas sem atropelo. Ele não está tendo que fazer agora planejamento de marketing, planejamento de atendimento, planejamento de entrega. Ele já tem isso daí mapeado, já tem executado em alguns momentos, e agora ele começa a fazer ajustes, então ele está na frente. Mas não quer dizer que não dê tempo ainda de entrar. Eu estou vendo que o nosso mercado ainda era muito carente, em termos de e-commerce, em termos de digital em geral. As pessoas achavam que transformação digital dentro de uma empresa era ter um WhatsApp, ter um Instagram, ter uma rede social ativa. Isso não tem nada de transformação digital, isso tem o uso de mídia, de ferramentas. Agora, eu enxergo exatamente como está dizendo. Existe uma vantagem, sim, para quem já tinha planejado, quem já acreditava, porque tem uma questão que é de convencimento, Armindo, e de cultura. E adquirir essa cultura e gerar esse convencimento não é uma coisa que tu faz de goela abaixo de uma hora para outra, é uma coisa que vai acontecendo dentro de um processo que tem fases. Como agora, por exemplo, deve estar escutando um barulhão aí, que eu estou na quarentena no meu condomínio, com um monte de gurizada em volta e executando o que eu preciso executar. Não, estamos todos assim e é bom que seja aí nesse cenário, porque a ideia é falar direto da quarentena mesmo. E aí fica esse registro histórico, né, para as futuras gerações, como a gente se virou nesse momento. E aí, Aldo, eu queria encaixar exatamente nisso que você falou, essa questão do empresário que perdeu a onda. De fato, ele mal e mal tinha uma planilha de Excel que fazia a gestão da empresa, né? Muita coisa anotada no papel, num caderninho. Como que você vê o que essas empresas precisam fazer agora? Qual que é o primeiro passo? Eu tenho conversado bastante nesses últimos tempos com muita gente que está envolvida com o processo de compra do pequeno, do Sebrae e tudo mais, e as grandes dificuldades eram essa. Quem não fez e quer entrar agora? Bom, o primeiro passo, Armindo, que eu sempre digo é assim, olhe as ferramentas que já estão nas mãos e que tu entende de funcionamento. Exemplo, eu entendo o funcionamento do Instagram, eu entendo o funcionamento do Facebook, eu entendo o funcionamento do WhatsApp. Então, minha curva de conhecimento para essas ferramentas é muito menor. Me dedico, boto dentro do meu cronograma de trabalho, do meu dia, pelo menos 1 hora, 2 horas de estudo sobre essas ferramentas, e começa a colocar em prática coisas muito simples, sabe? Se eu tenho uma padaria, se eu tenho um mercadinho, o que eu posso oferecer? Oferecer atendimento via WhatsApp. Beleza. O que eu tenho que preparar de material para que eu seja mais ágil no atendimento? O que eu tenho que ter de foto, de tudo outra coisa? E tirada do celular mesmo, coisas simples.
como é que eu posso agilizar o meu processo de vendas, como é que eu posso agilizar o meu atendimento ao cliente. Esse momento eu acredito que não é um momento de inventar demais, sabe? Agora eu vou sair para procurar uma plataforma de e-commerce. Não sei se é a hora correta, sabe? Eu acho que a hora de procurar uma plataforma de e-commerce já passou e agora é uma hora de tu chegar e tu usar as ferramentas que tu tens na mão, porque senão tu vai gastar um dinheiro para uma coisa que tu não tem nem certeza, não sabe nem como funciona. E eu sempre falo isso daí, eu acho que a grande diferença hoje não é mais a tecnologia, a diferença hoje é a curva de aprendizagem que tu vai ter para qualquer coisa que tu for fazer. Então, tu ter uma plataforma boa de e-commerce não quer dizer que tu vai ter sucesso. Vai ter sucesso se tu tiver um conhecimento suficiente e aplicar esse conhecimento dentro da tua estratégia de negócio. Então, a primeira coisa que eu falaria hoje, para tudo e destina um tempo do teu dia para te estudar as ferramentas que tu já conhece, que tu já tem domínio, ou não tão grande, mas tu já tem domínio sobre o funcionamento dessas, e depois começa a aplicar aos poucos a utilização delas para o teu modelo de negócio. Aldo, e eu acho uma coisa importante que você está falando essa questão da plataforma, né? Que eu sei que é uma coisa que você também fala com muita frequência. Eu vi uma empresária aqui da região onde eu moro, né, no interior de São Paulo, que é uma varejista de roupa infantil de shopping. E os lojistas de shopping são realmente pessoas que ficaram bem prejudicadas, né, junto com Com certeza. os varejistas de centro. Mas o que ela fez? Ela montou umas malinhas com roupas da coleção. As pessoas mandam um WhatsApp para ela, ela envia por um entregador essa mala. As crianças experimentam, as mães, né, fazem os filhos experimentarem, escolhe ali 2, 3 peças, devolve a mala depois de 2 dias e paga somente as peças escolhidas. Às vezes a solução não está na plataforma, né, mas está no jeito que você pensa essa venda e entrega do produto. E aí você pode usar Instagram, WhatsApp ou as ferramentas que tem na mão. Cara, essa colocação é extremamente pertinente para esse momento que a gente está vivendo, porque assim, esse momento primeiro não é um momento de escalar nada. Essa é uma solução, por exemplo, que é difícil escalar ela, por ela ter necessidade de muito manuseio, muita coisa. Eu não posso chegar e ter 200 malas, porque senão eu não vou ter gente para atender. Mas para esse momento é uma solução perfeita, cara, uma solução rápida, simples e que vai resolver o problema. Nesse momento, estava escutando um amigo nosso até falar esses dias, o Fred Rocha, ele coloca uma coisa assim: esse momento não é o momento das pessoas pensarem em escalar, esse momento é o momento de pensar em ficar viva. Então, o que essa empresa fez foi perfeito, foi ela chegar e pensar assim: qual é o mínimo que eu preciso para atender o meu cliente? Mas se a gente for parar para pensar, Armindo, tudo isso que a gente está vivendo agora, tem uma parcela de culpa muito grande da empresa, porque assim, agora a gente começa a falar de uma coisa que é o cliente como centro. Mas vamos ser sinceros, o cliente sempre deveria ter sido o centro de qualquer decisão de qualquer empresa. Se é ele que consome, ele que vai me dar dinheiro, eu não ter ele no centro sempre foi vou usar a palavra, sempre foi uma imbecilidade que estava sendo aplicada. E aí, de uma hora para outra, eu tenho uma necessidade de vender uma coisa que eu tinha, uma loja que, bem ou mal, tinha gente visitando, eu tive que fechar as portas e tenho uma visitação zero. Visitação zero para uma loja que precisa de gente entrar dentro dela para fazer zero de faturamento. Que forçou as pessoas a pensar numa solução prática, rápida e aplicar. Cara, é uma solução perfeita. Vai funcionar para todo mundo? Não. Mas é o momento que ela está atestando para os clientes dela, que nada mais é que escutar as necessidades, né? Chega a dizer: olha, eu consigo continuar te atendendo, a demanda existe, eu consigo continuar te atendendo, mas de uma outra maneira. E aí, cara, de novo, daí tu coloca o cliente na frente, tu começa a fazer uma coisa que a gente deveria fazer um pouquinho mais de tempo, que é perguntar para o meu cliente como ele gostaria de ser atendido, né? E aí a gente vai escutar assim: eu queria receber uma malinha, eu queria que tu me mandasse por WhatsApp, eu queria que tu me mandasse por Instagram.
sabe, misteriosamente a gente vai entender que os clientes já queriam isso há um bom tempo e a gente que não entregava, né? E Aldo, falando aí especificamente, já pensando aí no momento de planejamento de estratégias, pós-quarentena, essas coisas todas, eu tenho visto alguns empresários, e é claro que a gente entende o momento, entende como cada um reage a esse momento, nesse momento, mas eu tenho visto alguns empresários achando que o simples abrir de portas e a liberação de circulação das pessoas vai fazer com que as vendas voltem ao que era antes e o comércio e o país volte à normalidade. Qual que é a sua visão sobre isso? Cara, o normal já não é o normal que existia. Então, o novo normal vai ser uma coisa totalmente diferente. É o primeiro ponto, na minha opinião, tá? Abrir portas não quer dizer que vai resolver alguma coisa para ti. Primeiro, porque as pessoas que compram na sua loja também têm medo de se aglomerar, de frequentar lugares que não têm um processo de higienização correto. Então, o teu fluxo nunca mais vai ser o mesmo, pelo menos nos próximos anos. Eu acredito que o fluxo não vai ser o mesmo em lugar nenhum. As lojas já estão tendo que repensar tudo isso, porque mesmo que a gente abra, a gente vai ter que abrir com uma série de questões de segurança que não vão ser mais esquecidas. Então, esse é o primeiro ponto. O normal que a gente entendia antes não é mais o normal. O novo normal, é uma coisa que vai acontecer após essa reinserção das pessoas na rua. Só que eu tenho visto algumas coisas, por exemplo, de empresas se preocupando, por exemplo, de só não serem esquecidas, que eu acho importante isso. Que o Álvaro, até numa live que eu fiz esses tempos, que é o Álvaro Vasquez, é um dos caras que mais entende de mídia paga hoje no Brasil, e ele chegou e deu uma solução muito simples para mim, que é por que as lojas, por exemplo, de moda não fazem como a gente está fazendo agora, pega uma modelo, manda roupas para casa de uma modelo e faz um desfile virtual. Ah, mas o foco é vender? Não, o foco nesse momento é não morrer. O foco nesse momento é pelo menos tu continuar mostrando, gerando conteúdo. E uma coisa que tu bate há muitos anos, Armindo, que eu sou obrigado a tocar no assunto, é que as empresas estão agora com necessidade de gerar conteúdo. Por quê, cara? Quando tudo voltar ao novo normal, que o normal que a gente conhece não existe mais, vai acontecer uma coisa muito estranha, que é a necessidade de conteúdo, e muitas empresas que nasceram neste momento vão estar anos-luz à frente, porque já fazem esse trabalho de gerar conteúdo, de se preocupar com o cliente em todos os momentos de compra dele, em toda a jornada de compra, né? Seja na loja física, seja na hora da pesquisa, seja na loja online. Essas empresas já têm esse DNA, já buscam isso. E as empresas mais tradicionais que não fizeram isso vão achar que só abrir a porta vão voltar a vender. E daí, quando eles abrirem a porta e ao invés de 200 pessoas dentro da loja tiverem 20 pessoas dentro da loja, eles vão ver que isso daí não vai mais fechar a conta. Que eles vão ter que se ancorar também no digital, que eles vão ter que pensar em outras soluções de venda, como essa malinha, sabe, parar de bloquear a criatividade, exercitar um pouquinho mais essa criatividade para que tu possa diversificar os canais em momentos de crise. Se tu tem uma quantidade de canais diversificados, tu tem um impacto menor no teu resultado. Hoje o que tinha era empresas que tinham 100% dos ovos dentro de um modelo de negócio específico, e quando esse modelo foi quebrado, essas empresas perderam 100% da sua receita. Bom, Aldo, a gente está falando aqui de vestuário, que eu sei que é uma coisa que você entende bastante, que você trabalhou e trabalha muito com isso com os empresários do Nordeste, mas eu fico pensando aí, empresários do setor de alimentação, ou ainda pessoas que têm escritórios, né, que viram que não precisam de toda aquela área disponível, porque o escritório funciona bem de home office, e o dono do restaurante vê aquele salão ali vazio e fala, poxa, de repente eu podia ter uma cozinha melhor, uma área de despacho melhor. Você acha que alguns negócios aí também vão mudar profundamente depois desse momento
pós-Covid? Não tenho a menor dúvida disso, Armindo. E eu acho que aí que está a beleza dessa transformação que ela deveria ter sido menos traumática por causa do Covid. Foi acelerada, vamos dizer assim, mas nós temos alguns pontos que são importantes. Exemplo, muitas empresas, muitos restaurantes que nunca atenderam uma pessoa sentada na mesa crescendo absurdamente. Então, esse modelo misto, de novo, essa coisa de chegar e tu limitar o teu modelo de negócio a uma única estratégia, eu acho que ela está morrendo. Eu acho que com isso daí, o modelo de negócio vai começar a ser sempre tentar entender quais são as oportunidades que o mercado me entrega e a partir disso, a partir das oportunidades que o mercado me entrega, eu consigo entregar algumas outras soluções. Quando a gente fala de restaurante, pizzarias já era muito comum isso. Boa parte das pizzarias não tinham espaço de atendimento. Mas alguns restaurantes, até de nome, não vão mais poder fazer aquilo que o que fechava a conta era ter 400 pessoas no salão. Daqui para frente ele vai poder ter no máximo 200 pessoas nesse salão e não sei se não vai ter que ter 100. E como é que ele vai fazer para pagar a conta daquele metro quadrado? Eu acredito também que a gente vai ter uma redução drástica nos preços dos aluguéis comerciais no Brasil inteiro, porque eles vão ter que se adequar a isso. Se eu precisava de 200 pessoas para poder fechar a conta dentro da minha quantidade de metros quadrados, eu vou ter que chegar para a imobiliária que me atende ou para o meu... para quem me aluga o espaço, ele vai ter que chegar a entender que eu só posso botar 50 pessoas e esse valor de aluguel vai ter que ser readaptado a um volume máximo de pessoas que vai ser diferente, então não vai mais fechar a conta. Quando a gente fala de serviços burocráticos e desenvolvimento de software também, a gente começou a entender que ter uma sede que tem mesa de sinuca, que tem videogame, que tem isso, é legal, é muito legal. Mas as pessoas de verdade, elas estão mostrando que elas se adaptam a trabalhar no home office. Eu estava lendo uma reportagem hoje sobre isso, de uma pessoa que devolveu um escritório, estava devolvendo um escritório que tinha um custo de 100 mil mês, e vai ficar com um escritório que custa 10 mil, porque as pessoas estão sendo mais produtivas trabalhando de casa. Ele está podendo entregar mais resultado com uma produção feita em... E daí ele vai precisar de 10% do espaço que ele tinha para manter algumas coisas que são necessárias, essa aproximação do time. Desculpa. Então, assim, de novo, a gente está passando por um momento de profunda mudança, e mudança como sociedade. Então nós vamos ter que repensar tudo que a gente faz. Os modelos de negócio vão parar de ser uniangulares, né, um ângulo só, de ter um foco só, e eles vão passar a ser multifoco. As pessoas vão ter que entender que eu vou ter que tirar o máximo do mínimo que eu tenho. E isso daí é uma coisa que de verdade já deveria ter acontecido há muito tempo. A tecnologia já proporcionava isso e teve que vir uma merda desse tamanho, desculpa o palavrão até, mas teve que vir uma coisa desse tamanho para que a gente entendesse que sim, tudo isso daí já era possível, já estava disponível para a gente e a gente queria, às vezes eu acho que era ostentar até, sabe, ter um escritório, ter sabe, tu sempre foi desse meio, tu sabe como é que funciona. E tu não deixou de produzir porque tu tem o teu escritório. Pelo contrário, tu tem um escritório na tua casa, fantástico, da maneira que tu queria que ele fosse e que atende todas as tuas expectativas. Por que tu precisaria de um escritório fora? Sim. Sabe, não tem essa... Mas quem já é digital tem isso já no DNA. Quem não é ainda tem um pouquinho daquilo de ostentar a quantidade de metros quadrados, de mostrar para as pessoas o que eu tenho. Eu acho que então vai passar por essa mudança sim, cara. Eu acho que vai ser benéfico nesse ponto, sabe? Aldo, a gente falaria horas aqui, mas eu preciso encerrar por causa do tempo do vídeo e do áudio. Mas antes disso, uma pergunta muito importante. Eu sei que você produz conteúdos de qualidade aí nas suas redes sociais. Eu sei que eventualmente empresários estão nos assistindo e de repente precisam de um auxílio aí para essa transição digital. Como que a gente consegue entrar em contato com você e seguir você nas redes sociais?
Bom, no meu Instagram é ACR Pacheco, tá? Eu sou sócio da Wallcommerce, então wallcommerce.com.br, e pode me seguir no LinkedIn também, aldo.pacheco. É, Cara, se digitar Aldo Pacheco aí no Google, acho que vai encontrar alguma coisa sobre mim. E vamos continuar criando conteúdo sempre que for possível aí para entregar para o mercado conteúdo de boa qualidade. Aldo, muito obrigado por esse papo. Eu aproveito para agradecer todo mundo que assistiu ou que está ouvindo esse podcast. Não esqueça de assinar aí o canal no YouTube, assinar o podcast, assim você recebe outros papos interessantes. Eu vou ficando por aqui, mas espero você no próximo encontro. Um abraço e até lá.